Bem, meu nome é Odeibler Santo Guidugli, sou paulista, nascido na cidade de Dois Córregos, aqui no interior do estado de São Paulo. Em termos de direcionamento da vida, a coisa que mais marca a minha vida de estudo e depois de trabalho foi a geografia. Ao tentar recordar a razão pela qual eu me voltei para a geografia. E às vezes, como se diz, a família, a forma como a família vive, caminha, está hora aqui, hora lá, esse é um fator fundamental. Meu pai era agente ferroviário, portanto, chefe de estações da antiga Companhia Paulista de Estradas de Ferro. Dessa maneira, e dentro da estrutura, na época, empresa plenamente privada, claro, a empresa fazia promoções, remoções, etc. E com isso, logo na minha infância, minha vida foi circular, porque minha família morou em Valinhos, morou em Campinas, morou em Bebedouro, morou em Itaiúva, morou em Marília. Afinal, minha família circulou muito, Mineiros do Tietê. E o que é que acontece? Nessa trajetória, você passava às vezes 1, 2 anos numa cidade, depois meu pai era promovido ou transferido para substituir alguém num local. Lá íamos nós todos embora. Mudança, tudo, nova cidade, escola, pessoas conhecidas. E isso acabou me criando, gerando em mim, desde criança, essa ideia de caminhar, de ver o mundo, de ver lugares diferentes, cidades, coisas, situações. Eu me lembro, quando eu morei em Mineiros do Tietê, uma das coisas que mais me impressionaram na época é o rio Tietê estava ali junto. Um rio grande, enorme, que eu não conhecia, etc. Então, cada um, Campinas e assim por diante. Então, cada lugar você foi vivenciando formas de viver diferentes, situações, imagens, cidades, etc. Então, eu acho que isso me levou a ter um interesse pelo espaço terrestre, pelos lugares, cidades. Isso foi me induzindo. Nessa época não era geografia, nem sequer o termo estava incluído no contexto das minhas reflexões. Quando eu entro no antigo curso ginasial, então chamado, que hoje é ensino básico, e eu fui estudante no Instituto Álvaro Guilherme da cidade de São Carlos. Lá que eu entrei, lá que eu fiz meu curso ginasial e depois fiz o curso colegial clássico. Quando eu entrei, o que é que acontece? Uma coisa interessante. Primeiro, geografia era uma disciplina que constava do currículo da primeira à quarta série, o 4º ano de ginásio. E, por sorte, me aparece pela frente, logo de começo, uma professora jovem, bastante jovem até para a época, formada em geografia, Sede Sapiências, lá em São Paulo. Ela tinha sido freira. Em função disso, ela residiu uma parte da sua vida na Bélgica. Estando na Bélgica, ela acabou fazendo cursos avançados na área de geografia. Ela era freira, mas já formada em geografia. Aí, por fim, ela deixa o hábito, deixa de ser freira, retorna ao Brasil. Ela era paulista de Bitinga, faz na época um concurso muito exigente, que eram os concursos para ingresso de professor no estado de São Paulo, na época chamado catedrático até. E ela então veio a ser professora de geografia. Uma pessoa baixinha, muito simpática, muito agradável. As aulas delas eram muito interessantes, atraía as pessoas todas. Por exemplo, eu me lembro que ao assistir às aulas da professora Flotilde Malé Cirino, era o nome dela, uma das coisas que eu disputava com alguns outros colegas também, aqueles que não gostavam, é estar logo na primeira carteira, tá ali assim, olhando a professora, claro. Então isso ela me fez despertar um interesse muito grande pelas questões geográficas, digamos. A outra questão, na verdade, é o seguinte: apesar da época, há muitos anos atrás,
Meu pai sempre gostou de ler, sempre. E uma das coisas que era comum na casa da gente era jornal. Na época, me lembro bem, chamava a Folha da Manhã, que é o jornal hoje, Folha de São Paulo. Então meu pai lia, gostava muito de ler, etc. E sempre me incentivou essa leitura. Na época não tínhamos televisão e rádio era uma coisa escassa até. Não, claro. Então eu gostava muito de ler. Então eu via as notícias, os países, os lugares. Aquilo sempre me motivou. Então aquilo acabou me levando a pensar no mundo em termos do espaço que eu vivia, os espaços que eu não conhecia, mas como isso era importante, né? Como era importante pensar na vida, não no pequeno local que eu vivia, mas o mundo como um todo. Isso sempre foi meu interesse. A partir daí, e aí associo uma coisa interessante, eu adorava, e adoro até hoje, adoro viajar. Adoro demais viajar, uma coisa que eu faço questão de organizar minhas viagens, não fazer coisas assim absurdas, malucas, sem pensar, e vou com a família, né? Não, claro. Mas o ato, a decisão de viajar, para mim é uma coisa muito gratificante. Eu me lembro até de um trecho do Pequeno Príncipe que diz o seguinte: se você vem às 3, às 2 eu já começo a ficar contente, não? E quando eu imagino minhas viagens de criança, na época era mais em casa de tio, de avó, minha avó morava em Dois Córregos até. Mas eu me lembro que quando se anunciava a viagem, a alegria que tomava conta de mim. Nunca me meteu medo viajar. Na época viajava-se dominantemente de trem. Isso caminhou pela minha vida toda. Não só pelo fato de eu ter caminhado para a geografia. Eu fiz a geografia na Pontifícia Universidade Católica de Campinas, numa época até bastante tradicional. Fui aluno de excelentes professores, por exemplo, professor há pouco tempo falecido, em um nome nacional, professor Aziz Nassib Saber. Ele foi meu professor durante 4 anos. Nos 4 anos com o professor Aziz, eu aprendi uma das coisas importantes na geografia, que a geografia se faz um pouco nos livros, mas a maioria caminhando, indo, excursão, viagem. Então, o que eu viajei com o professor Aziz, Nordeste, Sul, São Paulo mesmo, foi uma coisa intensa. E um outro professor também muito bom, está vivo ainda, teórico mais, professor Carlos Augusto Figueiredo Monteiro, aposentou-se na USP, etc., que era uma pessoa assim brilhante, motivadora, né? Aí lá vou eu ingressar na geografia, na Universidade Católica. Havia vestibular, muitos candidatos, seleção, etc. Mas uma coisa interessante, durante o tempo em que eu faço então o curso ginasial, depois veio o colegial. No colegial nós tínhamos uma divisão, você caminhava para o curso chamado científico ou clássico, e eu caminhei para o clássico, para a área de humanidades, etc., essa área que me interessava. Isso me levou a algumas coisas interessantes e curiosas também. Por exemplo, ao caminhar para o clássico, eu acabei estudando durante 7 anos latim. Eu estudei 3 anos de grego, espanhol, inglês, francês. Não, além do idioma nacional, não teve italiano. E uma das coisas interessantes, paralelamente à geografia, por exemplo, a área de francês, era uma professora brilhante também, com cursos na França, etc. Eu fui aluno de 7 anos dela. Hoje eu não falo francês, porque o falar é uma outra coisa. Você fala sempre, você comete erro e tem inibição. Mas eu leio perfeitamente e traduzo o francês com maior tranquilidade. Sou um dos professores sempre aqui, que sempre trabalhou com os periódicos franceses, estimulando os alunos também, porque a ciência francesa era então de qualidade, né? Uma coisa interessante é que em nenhum momento eu padeci na vida, nesse período em que eu vou crescendo, fazendo ginásio, depois o colegial, uma angústia que a gente percebe hoje, dizendo assim, o que é que eu vou fazer? Eu não tenho certeza, eu tenho dúvidas, etc. Não, a geografia se introjetou em mim e foi para ela que eu caminhei. Embora, paralelamente, teve uma coisa interessante, não, claro, eu gostava de 2 coisas, de geografia e de leis. Interessado em legislação, quer dizer,
afinal de contas daria para caminhar para a geografia ou para o direito. Para o direito, na verdade. Mas acabei, a geografia pesou mais forte em mim, mas a preocupação com a lei, com o direito, Constituição, etc., tal, nunca me deixaram, continuo até hoje. Tanto a maneira como eu atuo hoje, presidente de sindicato, e eu ajudei a fundar esse sindicato em 1976, etc., tal, está sempre ali. A geografia sempre foi o meu mote de vida. Terminei a graduação na PUC Campinas, depois fui fazer o mestrado na Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Hoje, lamentavelmente, uma escola que entrou em declínio. Na época, era um apogeu em termos na área das ciências humanas e sociais. E foi lá fazendo a pós-graduação em Sociologia e Política, que eu tive pela minha frente 2 professores, um interessantíssimo, que trabalhavam na área de demografia, população. E foi aí que, dentro de uma visão das questões humanas da geografia, eu me interessei pela questão demográfica, que ela era importante. Aí foi uma época em que se falava sobre a crise final do mundo, a falta dos recursos, dos alimentos, etc. Claro. Muito em subdesenvolvimento também, então essa coisa toda me atraiu, e aí eu comecei a me enveredar como geógrafo para as questões voltadas para a população. Simultaneamente, um pouco depois, daí o que é que acontece? O que eu fazia na área de população, eu ia para congresso na área de população, e quem trabalha em população, na geografia, ele sabe que para ele conseguir trabalhar melhor, de maneira mais proveitosa, mais adequada no campo da geografia, ele precisa ter um pouco de formação em demografia, que é a ciência de análise e interpretação dos dados de população. Claro? E aí eu fui caminhando por essa área, acabei fazendo especialização em demografia no Centro Latino-Americano, CELAD, em Santiago do Chile, fui bolsista da Flaxo, também fui bolsista, eu tive durante 6 meses bolsista da United Nations University, em termos de formação, mas aí, assim, muito firme no estudo das questões populacionais, porque eu via que o mundo crescia, as populações aumentavam, se distribuíam, se moviam, se aglomeravam num canto, se esvaziavam em outro, e a problemática do mundo passava por isso aí. Então isso sempre me interessou no trabalho de mestrado, depois no doutorado. Então eu ingresso na Unesp em 1970. Em 1970 faço concurso, me torno professor da disciplina de Geografia Econômica, não foi Rio Claro, foi em Marília, no campus de Marília. Eu fui professor durante quase 4 anos no campus de Assis, onde era professor de Geografia Humana, no curso de História, e fui professor 9 anos na área de Geografia Humana e Econômica também, no campus de Marília. Trabalhava mais com os alunos de Ciências Sociais que tínhamos por lá. E de Marília que eu venho, então, para aqui trabalhar em Rio Claro. Claro. Aí, o que é que acontece? Você vai evoluindo, porque à medida que você avança num determinado conhecimento, aí você vai percebendo, sem ter uma ideia de esfacelar a ciência, ou aquela disciplina, etc. tal, mas você vai percebendo temáticas mais emergentes, temáticas mais relevantes, mais importantes. E aí, no contexto da questão populacional, por primeiro, eu comecei a me interessar muito pela questão da urbanização e das populações urbanas e os problemas ligados, portanto, à urbanização desajustada, a processos necessários de desenvolvimento, etc., questão de qualidade de vida, e acabei fazendo um doutorado na USP, na área de geografia urbana, estudo de cidade e população urbana, e a dinâmica da população urbana. Marília, estudei Marília, eu trabalhava por lá. Claro. Continuo assim depois nesse processo e venho para cá. Em 1983,
eu ingresso, fui convidado, o professor Antônio Cristofoletti, na época, eu fui convidado pelo professor Cristofoletti para pertencer ao curso, ingressei, inicialmente dando disciplina, orientando mestrado e depois doutorado, e a partir daí toda a minha história de orientação aqui no campus de Rio Claro, ainda continuo na pós-graduação, sempre foi dentro da temática populacional, mas eu fui aos poucos evoluindo no sentido de perceber que era possível estudar a população sempre integrada ou associada a diferentes problemas que a população oferecia como tema de estudo, não é? Então foi assim, por exemplo, que orientei alunos, e foi até um mestrado sobre Rio Claro, sobre o problema do crescimento de população e as ações da administração pública local. Orientei mestrado e doutorado dentro no campo da geografia da criminalidade, dentro da geografia do medo, que é a questão, na verdade, social, questões sobre desenvolvimento regional e qualidade de vida, orientei vários doutorados, né? Tem um aluno agora estudando, está terminando quase o doutorado sobre a região metropolitana de Campinas. Então, a minha preocupação foi crescentemente de permanecer no tema do estudo da população, mas passar a fazer uma leitura menos descritiva, menos estanque, passar a fazer uma combinação entre as realidades que eu percebia, fosse num bairro, numa cidade, no estado inteiro, no país, etc., e as possibilidades que o estudo e a compreensão da população poderiam trazer para isso. Porque eu passo a ter uma ideia, uma leitura, que eu não tinha no começo, mas depois você vai se aprofundando, vai se aprofundando as suas reflexões e chega nisso, claro? Porque uma das perguntas sempre que, eu não sei se para todas as ciências se passa a mesma coisa, mas no caso da geografia, ela tem uma história qual eu vivi e ela continua hoje ainda com questões desse tipo, né, que se pergunta o seguinte: mas o que é a geografia? Quer dizer, essa é uma questão muito repetitiva, insistentemente, e meia complicada às vezes da resposta, porque você tenta responder com a quantidade de coisas que ela faz. E uma ciência não se caracteriza pelo somatório de coisas diversificadas que ela faz, né? E aí eu fui evoluindo, e eu disse, bom, a geografia, a importância, o significado da geografia é o seguinte: o que é a geografia? Para mim, a geografia é a ciência que se destina, que tem que se esforçar para melhorar a vida do homem na face da Terra. Isso para mim é geografia. Quer dizer, um trabalho científico, de qualidade, etc., tal, mas não desvinculado da realidade da sociedade humana, seja local, seja estadual, regional e assim por diante. Então aí eu fui caminhando dentro do contexto da geografia, participando, e participo ainda até hoje, não estou desvinculado, de instituições nacionais e internacionais ligadas a isso. Por exemplo, eu sou membro da Associação Brasileira de Estudos de População, como sou um membro, por exemplo, da Population Association of America nos Estados Unidos, Association of American Geographers, Association of Population Geographers of India, em Chandigarh, na Índia. Então, eu sempre procurei, assim, não me dispersar. Eu sei que o espectro, as possibilidades que a geografia tem são significativas, e que as coisas mudam. Então, qual é a questão? A geografia tem, eu dizia, um pequeno defeito, que ela, ora, pelo seu comportamento, pelos seus cientistas, etc., ela me parece, às vezes, não uma ciência, parece uma religião. Uma religião no sentido de que, o que é que acontece? Neste momento, este é o santo que está fazendo milagre. Então, vamos nos dobrar a ele, rezar a ele, etc. De repente, emerge um novo santo, é um novo tema posto como novidade, etc. Tal. Retira-se o santo, coloca-se outro. E isso eu vejo como um problemático. Eu nunca mudei o cerne das minhas questões. Eu digo o seguinte:
Você não precisa mudar o tema, você precisa mudar o que faz. Como vê? Aquilo que você pode modificar dentro disso, porque isso é o progresso daquilo que você está fazendo e você se torna, então, cada vez mais contributivo. E nesse tipo de trabalho, o que ocorre? Eu andei formando muita gente, várias pessoas, que hoje são professores em Sergipe, no Mato Grosso, e no Paraná e assim por diante. Essa é a vida da gente, não é, não, tá? Paralelamente, o que acontece? A minha vida assim meia híbrida, né? Como eu disse, eu sempre gostei também de legislação e esta coisa assim corporativa, onde você tenha que trabalhar, você se envolva com leis, com estatutos, etc. Isso também, interessantemente, fez parte da minha vida. Por quê? A ADUNESP, que hoje presido em Rio Claro, eu ajudei, eu tinha recém-ingressado na Unesp, em 1976, em justamente docentes que hoje não existem mais na universidade, por exemplo, o professor Valdemar Safiotti, de Araraquara, Lúcia Helena Lodi, de São José do Preto, essa está viva ainda, o professor Nilo Dália, que era um teórico da área de história, foi de Assis também. Então, uma série de pessoas com as quais eu fui me envolvendo na época, foi a época que se cria a Unesp, e ao criar-se a Unesp, o que se cria? Se cria uma diáspora, fecha-se cursos, abre-se outro de qualquer jeito, transfere-se pessoas compulsoriamente, como se fossem degradados, e assim por diante. O curso onde eu trabalhava em Marília foi fechado, História em Marília, e por causa disso eu fui obrigado a dar uma resposta à universidade. Era eu e minha esposa era professora em Assis. Ou você vai para Presidente Prudente, ou você vai para Rio Claro. Embora Presidente Prudente fosse uma cidade mais nova, mais moderna, etc. Eu na época fazia doutorado e não dava para morar em Prudente, é uma coisa difícil vir aqui para o campus de Rio Claro. Mas aí que vem essa parte curiosa, quer dizer, desde da questão da criação da ADUNESP, minha atuação na ADUNESP em Marília, depois, quando eu venho aqui para Rio Claro, eu atuei em coisas assim, até parecidamente diferente, né? Divorciada da realidade, não só isso. Eu chego a Rio Claro, eu tenho uma filha mais velha, que é portadora de necessidades especiais, é uma moça de 37 anos, mas que tem uma idade de 4, 5 anos, na verdade. Então, quando eu chego, logo que eu chego ao Rio Claro, eu constato as dificuldades, os problemas, e os pais que tinham filhos deficientes, o que faziam da vida. Claro. E aí, uma luta enorme, eu ajudei a criar, sou um dos criadores, que hoje, infelizmente, declinou bastante por outras razões, eu me afastei também por outras, foi a Associação dos Deficientes de Rio Claro, conhecida como a sigla de ADEC. Existe até hoje num espaço do prédio do Grêmio da Bela Vista, mas questões assim da condução das coisas me fizeram afastar. Eu fui o criador da Associação Amigos do Horto Florestal de Rio Claro. Eu criei, fui 2 vezes presidente, eleito, reeleito, por sinal com colegas daqui excelentes como a professora Marinês Pagani, o professor Hans Hebert da Geologia, que já faleceu, e nós atuamos bastante, não fizemos maravilha, mas atuamos bastante na levar ao conhecimento, fazer a sociedade não estar de costas por uma maravilha que eu tenho andado pelo mundo, e eu ando pelo mundo e assim, 2 coisas que eu presto atenção. Primeiro, geralmente quando vou ao congresso, vou à universidade, e uma das coisas que eu faço questão na universidade, antes de visitar um departamento de Geografia e Demografia, é visitar a biblioteca. A biblioteca me dá o perfil do que é aquilo. Porque o que é que acontece na biblioteca? Para mim, a leitura da biblioteca é o seguinte, que alguém me tivesse milhares vivos ali dizendo, nós viemos antes de você. É isso, aquele monte de livro que eu estou vendo. Depois me interessa o departamento, as outras coisas todas. Então, 2 coisas me interessam, a biblioteca, e costumo sempre prestar muita atenção e verificar a natureza.
como é que a natureza, qual é o papel, qual o significado da natureza naquela sociedade. Isso tem me levado, assim, a choques imensos, né, não? Em termos de lixos refinados dentro dos Estados Unidos, não? Áreas abandonadas em situação precária no Marrocos, por exemplo, não? Claro, e visto coisas lindas, não? Como o Parque Nacional de Yosemite nos Estados Unidos, Banff no Canadá, áreas de parques dos Arraianes na Argentina. Então essas minhas andanças por aí sempre me trazem atenção duas coisas. Eu vou para um lugar que tem a geografia ou demografia, necessariamente, não é outra coisa. Então a ciência me atrai e a natureza também. Então eu fico prestando atenção, não nos prédios bonitos ou no metrô moderno, etc. Tal, eu fico prestando atenção assim, quantas árvores eles têm? Cadê o rio? Não? Eu me lembro que uma das coisas maravilhosas que eu vi na minha vida foi ter visitado, numa época que eu cheguei a ser presidente da Sociedade Interamericana de Planificação, era uma sociedade da América Latina. Em função disso, eu tive que ir, estar uns dias, um período, na cidade de San Antonio, no Texas. É uma cidade em área quase semidesértica, perto de Houston, ao sul um pouco de Dallas, etc. Mas uma das coisas mais maravilhosas que eu vi em San Antonio, no Texas, cidade mais ou menos comum, é que eles tinham um rio mais ou menos parecido com o Ribeirão Claro, o Córrego, aqui que nós temos na Baixada da Universidade, mas eu vi uma das coisas mais lindas na minha vida, um pequeno córrego, a área foi toda tratada, ele foi canalizado. Ao lado do córrego foi aberto os barrancos, então se criou um passeio, um belvedere, ao lado você tinha o córrego, com água limpíssima, uma coisa maravilhosa realmente, e você tinha então jardins ali, né? Jardins, bancos, áreas de sombra, quiosque para diversão. Aí depois você subia e logo vinha uma área assim de gramas muito verdes, árvores bonitas, floridas, etc. Foi uma das coisas que mais me impressionaram na vida em ver, num pequeno espaço, uma cidade pequena, San Antonio não é uma grande cidade, dos Estados Unidos, sul dos Estados Unidos, e ver aquilo tudo, um trabalho pequeno. Eu vejo a nossa cidade com, na verdade, rios poluídos, etc. Claro. Também, com a minha evolução e preocupação com a questão demográfica, aí eu fui passando também, como eu disse agora há pouco, não saindo do grande guarda-chuva, mas descobrindo novas varetas nele. E aí então eu caminhei da questão urbana, caminhei depois um pouco, porque eu percebi as cidades cada vez mais complicadas, do ponto de vista de mobilidade, né? E aí eu comecei a ler a vida na cidade, eu falei, nós não moramos na cidade, nós somos ambulantes urbanos, não paramos, andamos para lá e para cá, isso se traduz em problema. Daí eu caminhei para um sentido até ligado a um professor americano, estudando a questão que até controvérsia, discute a validade científica ou teórica disso, que é a chamada migração interurbana, quer dizer, a gente não sai de Rio Claro, mas migra, muda de bairro, compra casa, sai da casa, vai para o prédio, assim por diante. Caminhei por isso, caminhei para as questões chamadas das migrações, e a partir daí eu acho também a minha própria vida, meu envelhecimento, e ligado também à questão da demografia, né, no qual eu milito, e aí eu passei a me interessar pela questão do envelhecimento populacional. Já está fazendo pelo menos uns 8 anos que eu trabalho, oriento nas outras coisas também, mas o cerne da minha questão é a questão do envelhecimento demográfico, envelhecimento populacional, e particularmente nas cidades pequenas. Particularmente, quer dizer, o que é envelhecer, o que é ser idoso, numa cidadezinha de 4, 5 mil habitantes, desprovida de recursos às vezes, muitas vezes necessários para a saúde de um idoso, cidades pequenas que não crescem, né? Dentro, e não preciso ir longe, eu tenho estudado fora também, mas dentro do estado em que eu vivo, o estado de São Paulo, dos 645 municípios que nós temos, cerca de quase 4, digamos assim, uns 385 deles
tem menos de 10 mil habitantes. E nós nos impressionamos com Ribeirão Preto, Campinas, São Paulo, e por Santos, né, São José dos Campos. E a gente faz uma leitura do Estado de São Paulo desse jeito. Mas é uma leitura equivocada. A gente precisa ler o Estado de São Paulo nas chamadas pequeninas cidades, as cidades envelhecidas. Elas fazem parte do conjunto da sociedade. E nós nos perguntamos, como é que caminha para melhor ou para pior a vida dessas pessoas? E por outro lado, a gente não prestando atenção nessas coisas, o quanto isso não auxilia a um desenvolvimento mais integral do espaço e das pessoas no Estado, e não auxilia mesmo. Nessa linha de trabalho, foi bem mais recente, eu acabei em 1997 sendo eleito presidente do Conselho Municipal do Idoso. Eu fui durante 3 anos presidente do Conselho Municipal do Idoso do Rio Claro. Uma luta imensa numa cidade onde os idosos representam 15 ou 16% total da população. Quer dizer, hoje que Rio Claro está por perto de quase 190 mil, não foi? No último censo havia uma esperança que Rio Claro tivesse mais de 200, isso não aconteceu, então nós temos hoje uns 187 mil habitantes, mas nós já temos 26 mil pessoas acima de 60 anos na cidade. O que eu digo, esses 26 mil pessoas idosas na cidade, é um total muito maior do que as 385 municípios que eu mencionei, que tem 10 mil habitantes ou menos, também tem idosos no caso, né? E para nós é um desafio muito grande, né? E caminhamos num sentido assim de que para todos a vida caminha para o envelhecimento, né? Não? Quer dizer, como ter um envelhecimento saudável, como ter um envelhecimento participativo, como poder ajudar as pessoas, dentro da minha linha, a geografia, e eu associo a demografia também, ela tem que servir para ajudar a melhorar a vida das pessoas. Não é melhorar dando dinheiro, não. É fazer com que as pessoas percebam melhor as suas potencialidades, dentro de limites, possibilidades, sintam que podem participar, podem ajudar. Sempre existe alguém pior do que a gente, mas existe muitos melhores do que a gente também. Então a gente precisa olhar que se existem pessoas piores, de trabalho, de ajuda nesse sentido, né? Não, claro. Então essa tem sido a minha vida, meu trabalho. Me aposentei, eu me aposento aqui no Unesp em 2008, portanto vai fazer ainda 5 anos de aposentadoria minha. Continuei a trabalhar na pós-graduação. Pós-graduação, estou como professor voluntário no departamento de geografia. A minha ajuda tem sido assim no sentido de dar apoio aos alunos nas questões bibliográficas, porque eu percebo que é interessante, as pessoas imaginam um tema de pesquisa e parece que elas querem continuar dali, mas é um equívoco. Ela não pode continuar dali. Para ela poder dar o passo à frente a partir dali, ela precisa dar alguns passos para trás. Os passos para trás, o que é? São justamente as pessoas que nos antecederam na nossa área e trabalharam muito. Há coisa de 4 anos atrás, estando na França, eu fui visitar uma cidadezinha ao sul da França, me interessava, uma cidade histórica, quase na divisa, esqueci o nome dela agora, talvez ela venha durante a nossa conversa. Por que eu fui lá conhecer? E me interessei, gostei demais, tem muito registro, porque foi lá, naquela cidadezinha do Mediterrâneo francês, que no ano 6000 a.C., alguém que se titulou, e a gente considera como geógrafo, chamado Estrabão, lançou uma geografia lá. Ele fez uma geografia naquela região, 6000 anos antes de Cristo. Eu tenho parte do texto dele, na verdade. Conheci o assunto, etc., o que ele produziu, mas me deu uma emoção muito grande de ver as construções históricas e que não são necessariamente, às vezes, do tempo dele, são muito posteriores, na verdade. Então, o que é que acontece? Uma das coisas que eu fiz, da N vezes que eu fui a Paris, claro, eu sabia que em Paris havia uma rua importante, em área lá pelo lado da chamada da Torre Eiffel,
uma rua chamada Paul Vidal de Lablache. Paul Vidal de Lablache é um dos extraordinários geógrafos do mundo, francês, que andou criando praticamente, entre aspas, a geografia humana. Então é alguém que teve um significado muito grande dentro da ciência geográfica. E aí eu acabei descobrindo, na verdade, que em Paris, eu encontraria uma rua chamada Paul Vidal de Lablache. Pois bem, eu fui buscar conhecer, fiz um percurso grande andando na rua e me lembrando de Vidal de Lablache, porque eu, indiretamente na PUC Campinas, eu fui aluno dele. Naquela época o francês era o idioma dominante e, portanto, você tinha que ler francês, você se danava todo, o espanhol nem era lembrado no caso. E, portanto, eu tive que ler coleções de Vidal de Lablache, quer dizer, conhecê-lo a fundo, etc. E a sensação que eu tive até de ver a casa onde ele morou. Então, essas coisas são muito interessantes porque, às vezes, a gente banaliza a ciência. A gente faz uma leitura de ciência, quer inventar coisa moderna, coisa estratosférica, eu corro na frente daquele porque eu descobri aquele ladrilho lá um pouquinho antes dele, etc. Mas eu acho que é importante, a ciência constrói a vida do homem, ou destrói também, né? A bomba atômica é um produto científico. Mas nós temos que pensar o seguinte, que a ciência não é uma coisa aos pulos, aos saltos. Na verdade, a curiosidade, a preocupação do homem com si próprio, com a vida, com a sociedade, que vai levando ele à pesquisa, a encontrar. E eu sempre digo aos meus alunos, aos orientandos, eu disse, olha, veja bem, fazer um mestrado, fazer um doutorado, e não é o fim do mundo. E hoje eu vejo cada vez, o tempo que eu fiz na USP, do que é hoje, nossa, há uma diferença muito grande. Então eu digo, bom, você cumpre as disciplinas direitinho, você se esforça um pouco, escreve o seu trabalho direitinho, nem que não seja uma maravilha, mas você pode ter certeza que dificilmente você vai ser reprovado. Olha que eu sou professor da pós-graduação, portanto, de 1983 até hoje, não é pouco. Os dedos da minha mão dão e sobram para contar as vezes que tivemos reprovação de alguém se apresentando na pós-graduação, mestrado ou doutorado. Falei, doutorado é a mesma coisa. Então, se você tem essa leitura, eu digo o seguinte, não ponha a sua preocupação maior, dizer, será que eu vou conseguir meu doutorado? É isso, essa aflição toda. Isso virá. E eu disse, como está na Bíblia, virá para o acréscimo até. Não. Procure, na verdade, pensar na sua ciência de tal maneira que você pense não como um produto, o livro que você vai escrever, a tese que está na prateleira, mas, na verdade, como serviu, por exemplo, para mudar a sua maneira de ver o mundo, as pessoas que estão à sua volta, e no caso da geografia, os problemas que estão por aí, que precisam ser pensados, ainda mais que a gente vê no país que nós vivemos, desculpa a expressão, mas a maioria dos prefeitos municipais são analfabetos, incompetentes, e rodeados de pessoas analfabetas e incompetentes mais ainda. Não. E, portanto, alguém que tem que assumir a administração, ele tem que conhecer o que ele administra, sejam as pessoas, seja um espaço, sejam suas qualidades físicas, vai por aí afora. E não são. Não. Então eu digo o seguinte, preste atenção nisso, e às vezes você pode começar a contribuir com a sua própria cidade, provocando, às vezes escrevendo alguma coisa mais dura, mas na realidade você levando ao debate. Eu digo, não seja um cientista que só escreve aquele livro que é publicado na Inglaterra, é indexado na China, não sei onde mais, não pense nisso. Seja um cientista que você faça isso, um pouco mais, um pouco menos, mas seja um cientista que escreve para o povo. Daí um hábito que eu sempre tive, ultimamente eu tenho feito menos por causa de muito trabalho, outras coisas, mas eu tenho coleções de artigos de jornais publicados no Estadão, no Jornal de Rio Claro, etc. Sempre escolhendo um tema que não fugia do meu conhecimento, do que eu fazia, mas que eu pudesse conversar com as pessoas na linguagem que eles entendessem, e não na linguagem que eu utilizava no intramuros da universidade. Isso deu resultado. Há poucos dias, mesma coisa, 2 meses atrás, eu publiquei um artigo, foi no Jornal do Rio Claro,
fazendo uma análise crítica sobre o que é ser um administrador municipal, etc. Tal. Nossa, eu fiquei surpreso, acabei recebendo cartas de deputado, não, desse jeito, não. Então, a minha vida sempre foi uma vida assim, não muito voltada para mim mesmo, não muito voltada, não preocupada assim. Eu sei assim, que se eu for levar as coisas a sério, caminhar direitinho, haverão tropeços, haverão dificuldades, a vida é isto mesmo, mas as coisas virão no seu tempo. Mais tempo, menos tempo, nem sempre as coisas são rápidas, e a rapidez pode ser um equívoco na maneira de pensar, né, sobre a vida e sobre as coisas. E eu acho que foi assim, minha vida foi assim por aí. Não. Lembrar uma coisinha curiosa, só engraçado, quando eu morei em São Carlos e criança, aí já imbuído dessa ideia da geografia, de que minha família caminhava, não, para lá e para cá. E aí quando eu mudo para São Carlos, foi a primeira cidade que eu fui, pela idade que eu tinha conhecimento, que tinha bonde. Tinha 3 linhas de bonde em São Carlos. Uma delas ia da estação ao cemitério, a outra ia de um ginásio diocesano a Santa Casa, e outra ia para Vila Neri. E eu tinha que utilizar bonde para a escola, etc. Eu me lembro como ficava fascinado pelo bonde e pelo motorneiro. Eu ficava assim alucinado que ele virando aquilo ia conduzindo o bonde e aquilo me parecia assim, liberdade. Eu li aquilo como liberdade. E interessante, nos meus primeiros momentos de vida, pensar em trabalhar, eu disse, eu quero ser motorneiro de bonde, porque aquilo significava para mim ser livre, poder caminhar, olhar e ver, embora na verdade depois eu chegava à conclusão, não, o bonde tem uma linha, vai daqui a ali, ele vai e volta, etc., não é tão livre. E depois disso, então, vem toda a minha vida, uma pessoa que viaja muito, eu gosto muito de viajar, aprecio, seja viajar com família, seja viajar por razão de trabalho, prestar serviço, dar apoio numa universidade, etc. Tal. Mas a viagem nunca me preocupou, nunca me aborreceu. Há situações que eu viajei de carro, para Belo Horizonte, viajar sozinho, de carro para Brasília, sei das dificuldades das estradas brasileiras, etc. Uma coisa interessante, eu nunca comecei a viagem, ou previamente preparando a viagem, pensando na morte. Não. Para mim eu tinha a certeza de que eu sairia e chegaria. E de fato eu nunca sofri acidente algum, nunca quebrei uma perna, nem nada por isso. E aí uma coisa particular da minha vida que eu acabei conhecendo aqui em Rio Claro, uma moça que era a minha esposa, ela estudava, fazia especialização aqui, mas ela não era paulista, ela era sergipana de Aracaju, né? E depois ela conclui, a gente continuou o namoro, o noivado, nos casamos, estamos até hoje casados, ela era professora da Unesp, já aposentou antes de mim, e nessa vida a família dela toda está lá. Ela tem apenas uma prima em São Paulo, uma outra em Belo Horizonte, só. O resto da família dominantemente está na capital de Sergipe, Aracaju. Bom, como nós temos já 35 anos de casado, foi uma vida dominantemente, agora mais recentemente mudou, algumas coisas mudaram também, de viajar a Aracaju. Rio Claro, Aracaju, Marília, Aracaju, antes, é uma distância de mais ou menos 2.600 quilômetros, 2.700, dependendo da estrada que você faça, mas todas muito ruins. Isso nunca nos desanimou, andar 5 dias na estrada, voltar, não. Agora cessou, diminuiu, porque o que é que acontece? Há mais alguns anos atrás o pai falece, no passado faleceu a mãe também, então aí isso já vai mudando um pouco o perfil. Mas a ideia de viajar, já viajei de todo quanto é jeito, a única coisa, até de caiaque, de piroga, sei lá o quê, lombo de burro em fazenda, que morei em área rural, a única viagem que eu fiz, isso não faz muitos anos, foi de navio na costa da Inglaterra, não gostei de viagem de navio. Fiquei um mal-estar, havia temporal, o navio balançava, inclinava. Interessante, ele me impressionou muito pior do que viagem de avião.
viagem de avião também você tem turbulências, algumas vezes não são poucas e não são fracas. Então, essa é o meu trabalho também acabou se situando numa raridade, né? Raridade no seguinte sentido, eu vou dizer psicologia em boca própria, vitupério, mas é só apenas uma constatação. No Brasil, a comunidade de geógrafos, os geólogos que trabalham com população são raríssimos, são poucos, muito, muito pouco. Você tem muito mais demógrafo lidando com população por natureza da própria ciência do que geógrafo, não é não? Então estou eu aqui, que me aposentei já, uma professora da USP chamada Rosa Esther Rossini, uma grande geógrafa de população, um professor chamado João Francisco de Abreu, em Belo Horizonte, que se aposentou, está na Católica, o professor Gilberto Osório, lá em Pernambuco, mas conta-se nos dedos as pessoas assim, voltadas para esse tema, para esse assunto. Isso é curioso, porque afinal de contas, nos registros da Unesp, meu nome lá consta consta com a pessoa interessada nisso. Então, volta e meia, você está se tornando em consultor, né? Volta e meia em consultor, quer dizer, as pessoas jovens que estão por aí estudando assuntos correlatos se dirigem a você. Há 3 dias atrás, eu recebi um e-mail de uma aluna de mestrado na engenharia urbana lá de São Carlos, está fazendo um trabalho com publicidade, etc. Ela me mandou um longo e-mail. Esse professor, eu andei pesquisando geólogo de população e acabei encontrando o senhor na lista da Unesp, o senhor não me conhece. E aí ela tinha umas perguntas, umas questões, prontamente eu respondi, disse, espero que ajude e você possa seguir o seu trabalho. Aí eu tive uma vida assim, aí dentro da área da lei, do direito, né, nesse sentido, porque muitas vezes você está muitas vezes não, você está no colegiado nunca representando uma ciência, quando muito você está representando uma área de conhecimento científico, como ciências humanas, sociais, por exemplo, que é a minha área, na verdade. Então, quando eu entro para a universidade, eu já começo a participar em Marília, lá no campus de Marília, que não tinha estrutura, era um instituto isolado, como eram os outros, esse aqui também era, né, não, claro, e ali eu fui parar como sendo membro do Conselho de Departamento na época. Depois eu fui para a congregação, reeleito mais de uma vez, reconhecido pelos colegas. Fui membro, naquele tempo, aqui deve ter existido também, mas depois desapareceu, existia um chamado Conselho Superior, em cada uma dessas unidades. Fui membro do Conselho Superior, que tinha um caráter mais econômico, financeiro, administrativo, do que, na verdade, a congregação científica. Chego a Rio Claro, logo que eu cheguei, eu acho que esse meu jeito, essa movimentação, essa inquietude, falar, manifestar, escrever, etc. Tal, eu logo já fui enfiado dentro do Conselho do Departamento de Geografia. Várias vezes eu fui membro do Conselho, fui chefe do Departamento de Geografia aqui na universidade. Fui 2 vezes coordenador do programa de pós-graduação e 2 vezes vice-coordenador, em outros momentos diferentes. Né? Portanto, eu andei, a última vez que eu circulei pela pós-graduação foi como vice-coordenador e que terminou um pouquinho antes de me aposentar, 96 por aí. Então, atuei também nesse sentido. Na congregação do IGCE, eu perdi o número de vezes em que eu participei. Fui presidente da comissão de pesquisa do campus da universidade, também participei por 2 vezes da comissão de extensão universitária. A partir de toda essa movimentação, e por estímulo e até quase imposição, e empurrar mesmo por colegas, aí eu me volto para São Paulo, né, na capital. Eu fui 2 vezes membro do Conselho Universitário, 2 vezes. Fui 2 vezes conselheiro do CEP. Eu fui 2 vezes membro da Câmara Central de Pós-Graduação, sendo que uma das vezes eu fui vice-presidente dela, no tempo do professor Macari. Eu fui vice-presidente do professor Macari. Fui membro da chamada Câmara Central de Graduação. Fui membro eu só não fui membro do CAD. Nunca gostei daquela história de ficar discutindo dinheiro, nunca me atraiu. Se tivesse querido, acho que tinha ido, mas eu achava que não tinha nada lá o que fazer.
E o que é importante, dentro desses colegiados, o importante foi os meus posicionamentos. Não. Sempre pautado por uma leitura democrática de universidade, de respeito às pessoas, de respeito à sociedade em especial. Porque aqui nós preparamos pessoas que vão ser as pessoas que vão prestar serviço à sociedade, seja como professor, advogado, médico, dentista, engenheiro, assim por diante. Então você não pode claudicar aqui, porque você está cometendo um duplo crime, um crime do momento, de não preparar a pessoa, de desmoralizar a sua universidade, e um crime depois que vai se alongar por uma vida, e você teria que pagar por isso. Um médico que, afinal, é incompetente, um professor incompetente, um advogado que bota as pessoas na cadeia em vez de tirá-la, quando justo, assim por diante, isso seria um desastre, não? Então, o que acontece? Aí a postura minha sempre foi assim, muito ativa. Quando o governador Paulo Egídio Martins inventou, essa universidade foi inventada, eu digo lá, ela não tinha razão de ser, não sei hoje, mas na época foi inventada. E por que ela foi inventada? Porque havia um professor, me permito apenas por questão de educação e discrição, omitir nomes, havia um professor que havia tentado de todas as formas ser o reitor da USP. Ele não conseguiu, não logrou. A USP mais organizada, ele talvez não tivesse um bom referencial lá dentro. Então, o que é que se armou? Criasse a terceira universidade do Estado para que houvesse oportunidade desta pessoa, que não era da Unesp, nem trabalhava aqui, se constituísse em reitor da Unesp. Bem, aí faz-se uma lei esdrúxula, eu participei ativamente nas atividades na Assembleia Legislativa de São Paulo, passei madrugadas naquele prédio que hoje é o famoso Mercadão, que todo mundo vai lá comer um sanduíche, um pastel gostoso. Ali foi a Assembleia Legislativa do Estado, eu cheguei a dormir lá. Por quê? Porque se fazia uma legislação pior daquela que nós temos, que a Unesp não foi das melhores, mas pior ainda do que está, em termos assim, de, por exemplo, direito do reitor demitir, mandar embora, transferir, coisas assim. E na ocasião eu fui um dos lutadores, com mais alguns colegas, como já citei no começo, e aí o que é que nós fizemos? Com o apoio de uma bancada, forte até, no qual estava na época, hoje não é o mesmo partido, o Partido Socialista Brasileiro na época, eu consegui redigir algumas emendas e conseguimos incluir na lei, e uma das emendas mais famosas foi essa: o primeiro reitor da universidade criada será escolhido dentre os professores titulares da instituição. Com essa emenda, esse pretenso senhor estaria escolhido. Foi uma luta para que se retirasse isso. Não estava fácil retirar e ganhar. Até que nós chegamos a um acordo, dizer o seguinte: bom, nós retiramos isso aí. Quer dizer, abriu oportunidade para ele ser reitor, como foi, né? Mas, em compensação, nós queremos, fora da lei, essa coisa arbitrária de, na verdade, por ação própria, demitir professores, mandar embora. Na época, todo mundo era CLT. E aí, muito a contragosto, ele aceitou. E se você pega essa lei de 1976, que foi promulgada, e no próprio Estatuto da Unesp é mencionada, é um dos últimos artigos, meio extenso, eu escrevi aquele artigo, foi de minha escrita, que foi entregue, aceito pela Assembleia, pelos colegas, e foi aquilo que nos salvou muito, porque senão foi realmente, apesar disso, ainda se instaura na universidade, não sei se você não estava aqui, né? Instaura uma verdadeira inquisição na universidade. Foi uma tragédia. Eu ajudei a lutar contra a Inquisição, ajudei a lutar na reformulação do Estatuto da Unesp, hoje defasado, mas trabalhei muito nisso. Fui uma pessoa que participou e trabalhou, embora sendo contrário, essa mais recente, quando se cria uma coisa que era uma fantasia, o EDUNESP, o Estatuto dos Docentes da Unesp, todo mundo por milagre acabou virando efetivo. E eu disse, participar da comissão, fui designado pelo CO, etc. tal,
Mas eu disse, eu sou contra isso, porque isso aqui não tem base legal, e isso vai dar muito mal. Não. Foi uma alegria momentânea, cerca de 4, 5 anos depois, o Supremo Tribunal Federal declarou na íntegra inconstitucional o Edumesp. Ele desatendia a Constituição. Participei mais de uma vez, na elaboração de legislação no âmbito do CEP. Fui o conselheiro por predileção e por cansaço também, ao qual a maioria, para a época, hoje teve algumas mudanças mais, mas para a época que eu andei por lá, 2005, 6, 7, por aí, que eu recebi as dezenas, estatutos, regulamento de pós-graduação da Unesp. Daqui de Leite, Araraquara, não sei onde mais, e tudo era despachado, o professor Odeio, para analisar e ver, trabalhei. Então, foi assim uma vida em que eu trabalhei científica, dizer, bom, você foi longe, não sei, eu acho que não, poderia ir mais, mas estou satisfeito com o que eu fiz, uma contribuição dentro da honestidade, defendendo colegas, nossa, posição, nunca tive receio de, num colegiado, numa posição, tomar a palavra e defender aquilo que era justo, não me importava, eu não estava preocupado se depois iam dar atrás de mim, não, isso, atrás de mim eu me viro, eu me vejo, não. Um colega está precisando de ajuda, a gente vai dentro do espírito de apoio. Então, fui presidente dessa Sociedade Interamericana de Planificação durante 4 anos, eu era pelo Brasil, mas eu tornei o presidente dentro da América Latina inteirinha, trabalhei, atuei muito no contexto da associação, e é isso, eu acho que caminhei muito pelo mundo, pela vida, pela universidade. Fui um tempinho curto em Marília, não tinha tempo integral. Eu fui professor de uma faculdade de natureza particular, que era uma faculdade de economia. E aí eu fui lecionar lá, técnica de pesquisa, e também lecionar geografia econômica para os futuros economistas, etc. De uma maneira geral, nunca tive preferência, trabalhei um períodozinho pequeno, mas na área de especialização, na Universidade Sagrado Coração de Jesus de Bauru, também a convite das irmãs, mas nunca gostei muito do ambiente. Eu sei que existem um ambiente da universidade privada, onde os donos dela se assumem no poder de determinar algumas coisas que são de natureza pedagógica, científica, e não são da alçada dele. Então, minha passagem por essa área é muito curta, muito pequena. Marília não tive nada também, tão pouco em Bauru, não é não? Então essa a vida de Odeibler.